Tem coisas que você só vai conquistar depois de muita poeira na cara. Que você vai começar animado, cheio de vontade. Aí o tempo vai passar, o resultado não vem. A dúvida aparece e aí você se pergunta, será que vale a pena continuar? Porque a grande verdade é que a maioria desiste no meio do caminho. Não porque não são boas o suficiente, mas porque esperavam resultados rápidos para justificar o esforço. Só que tem um tipo de vitória que não chega fácil. Ela é construída em silêncio dia após dia, mesmo quando não tem ninguém vendo. E esse episódio é para você que já pensou em parar. E talvez precise só de um lembrete. Tem recompensa para quem não desiste. Oi, pessoal. Vocês estão assistindo, vão começar a assistir esse episódio que foi gravado na terça-feira. A gente tinha internado a Luli na segunda. E para quem me acompanha no Instagram sabe que a gente perdeu ela ontem. Então, eu só tive que fazer um corte aqui, porque talvez você não entenda nada assistindo. Ela perdeu a cachorra ontem, mas esse episódio foi gravado. Não sei porquê, mas eu já deixei tudo pronto para esse final de semana, inclusive o podcast. E eu só quero também aproveitar e agradecer todos vocês que foram até o... Eu vou conseguir. Que foram até o meu Instagram e deixaram uma mensagem e dizer pra vocês que a gente só não vai mais ter o barulho das patinhas aqui enquanto eu gravo esse episódio. Mas que esse episódio seja um refrigério pra vocês, pra mim. E muito obrigada pelo apoio. E esse episódio é memória dessa cachorra maravilhosa que eu tive, que é a Luli. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve, só que também muito realista, nem que para isso eu precise arremessar as minhas tamancadas virtuais para te acordar para a vida. O meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram e TikTok é @AndréaChociai, vocês podem conhecer um pouco mais sobre mim e também ter acesso a conteúdos que eu sei que vocês vão gostar. E se você está me assistindo pelo YouTube, aproveite e se inscreva no canal para não perder, para ser notificado de toda vez que sobe um episódio nosso na plataforma. E eu vou falar pra vocês que eu fiz um episódio, acho que foi o retrasado, falando sobre o fato da gente sustentar as nossas gracinhas. Sobre quando a gente, enquanto adulto, escolhe algo, do quanto a gente precisa sustentar. E ali foi um chacoalhão muito bem servido, porque eu sei que tem gente que faz as suas escolhas, que, define os caminhos que quer seguir, as coisas que quer, e depois não tem, não sustenta a gracinha, porque acha que o negócio vai acontecer milagrosamente, porque acha que seria mais fácil do que realmente pensou. Mas hoje eu quero falar pra você que ainda está tentando. Porque tem gente que sim, que põe uma meta, que visualiza um objetivo e que tá demorando muito. E que tá levando muito tempo. E é justamente sobre isso, assim, que tem recompensa para quem não desiste, para quem faz o que precisa ser feito, dia após dia. Eu falei para vocês que viria episódio que nem sempre seria tamancado, e esse episódio eu realmente quero que seja um refrigério na alma de vocês. Mas antes de mais nada, vamos falar aqui do negócio que esse é difícil, falando de pessoas que estão tentando há muito tempo. É que só quem já tentou de tudo para emagrecer sabe o quanto é cansativo. E falando nesse episódio justamente sobre isso, sobre essas nossas tentativas, quem já de fato tentou mesmo emagrecer sabe que pode ser cansativo. Dietas malucas, promessas rápidas, planos que começam na segunda e na quarta já foram pro espaço. Porque nestes casos de emagrecimento, o que realmente importa é ter bons profissionais, ter orientação qualificada e praticidade. Porque se o trem for complicado mesmo, a gente vai acabar desistindo. E é aí que entra essa solução que eu conheci e já falei para vocês em outros episódios, que é a Voi, uma plataforma de saúde que oferece o tratamento para a perda de peso, com acompanhamento médico, nutricional e suporte clínico, tudo 100% online.
Você responde a um questionário deles no site e, se for indicado, eles prescrevem o tratamento, entregam o medicamento na tua casa e te acompanham de verdade com o nutricionista, suporte no WhatsApp com o especialista, sem ter que enfrentar fila, marcar consulta ou se virar sozinha. E o mais importante, tudo dentro das novas regras da Anvisa, com segurança e com responsabilidade. E eu achei essa proposta deles muito responsável, especialmente nesse momento que o assunto tá tão em alta e tem, sei lá, tanta gente buscando ajuda por conta própria. Então agora vai. Transforme a sua relação com a sua saúde. Eu vou deixar o link aqui na descrição e com o cupom DESCOBRIAVOI você tem até R$150 de desconto no seu primeiro pedido. E é realmente difícil. Emagrecimento, uma nova profissão, um sonho, a casa própria, um investimento. Tem coisas que realmente vão parecer que nunca vai acontecer. E a gente tem essa ideia do imediatismo, vindo muito das redes sociais, que a gente está sempre tão inserido, de que a gente conhece a pessoa. Eu acho isso muito estranho que a rede social faz. Porque, por exemplo, você pode ter caído aqui hoje no meu podcast. E aí você vê o podcast, um monte de ouvintes, e aí vai no Instagram, tem uns números lá de seguidores e tudo mais. E aí parece, quando você ouve as minhas histórias aqui, e você vê esse cenário atual, tudo parece que aconteceu muito rápido. E às vezes eu olho e parece que realmente aconteceu muito rápido. Só que aí, às vezes, esses dias eu tava comentando com uma amiga que me conhece desde quando eu comecei a criar conteúdo na internet. Comecei assim, 2018, aí 19. E ela fala assim, cara, olha que legal onde você chegou. E eu realmente preciso falar pra vocês que parece, às vezes, que foi num piscar de olhos. Que foi muito rápido, mas não foi. Só aí, vamos falar só de criação de conteúdo. A gente tá falando de 6 anos, 7 anos nessa toada. Mas talvez você às vezes escute as minhas histórias E é muito legal porque quando vocês me dão o feedback, André, eu escutei seu podcast, me identifiquei muito com a sua história e tudo mais, e que bom ver que você superou, que você avançou. E aí às vezes você pode chegar aqui e falar assim, nossa, aconteceu, parece que tudo tão rápido na vida dela. E eu vou falar isso porque é a minha percepção. Às vezes quando eu olhava a pessoa na internet, assim, vendo ela conquistando, ela fazendo e tudo mais, como eu não vi o bastidor, como eu talvez não acompanhei ela desde o início, a ideia que eu tenho é que aconteceu muito rápido. Então a gente também tem essa ideia, enquanto seres humanos, de que o rápido também vai acontecer pra gente, porque a gente é um ser de luz, porque a gente é abençoado e tudo mais. Mas por que é que por que eu quis trazer esse tema e essa pauta aqui pra você? E não é um episódio, vai ser um episódio muito breve, mas eu sinto que eu precisava trazer isso para falar no coração de vocês, que bateu muito forte em mim. No domingo, eu estava com o senhor, meu marido, assistindo a Fórmula 1. Para quem já conhece aqui, o senhor, meu marido, é extremamente viciado em Fórmula 1, extremamente viciado, assim. Ele deixa de fazer coisas no domingo para assistir a Fórmula 1, tá? Para vocês terem noção do vício. Ele deixa, às vezes, de jogar o futevôlei dele para assistir a largada da Fórmula 1. E aí, este domingo, eu sentei do lado dele. Na verdade, ultimamente eu tenho gastado um tempo assistindo Fórmula 1 e até que é bem interessante, estou pagando a minha língua. E aconteceu um feito inédito. Para quem assistiu, para quem gosta, sabe. Mas para quem não gosta, é assim. Tem um piloto chamado Nico Hülkenberg. Não sei, é um nome difícil assim. Mas o fato é que o Nico é um cara que corre há muitos anos na Fórmula 1. E ele era conhecido como o cara com o maior número de corridas sem nunca ter ganhado um pódio. E é engraçado porque é igual ele falou assim, óbvio que eu não queria ter esse título aqui dentro, mas é o título que eu tinha. E no domingo, ele correu a sua corrida de número 239. Ou seja, esse cara correu muito.
Ele andou muito. São o quê? São o quê? 10, 12 corridas por ano? Então a gente tá falando de 239, são muitas corridas, né? E ele tinha esse título de o cara que mais correu sem nunca ter pego um pódio. E para surpresa de todo mundo, porque ele não tá numa montadora, numa equipe muito conhecida, ele tá na Sauber, que inclusive do nosso Gabriel Bortoleto. Não é assim uma Mercedes, uma Ferrari, ou mesmo a Red Bull. E ele conseguiu um feito inédito de, numa pista até razoavelmente difícil, de ficar no terceiro lugar. E foi tão emocionante, que eu vou falar para vocês que ninguém vai se lembrar do primeiro lugar desse pódio. Esse vai ser um pódio marcado pela vitória do Nico depois de 239 corridas sem conquistar um pódio. E foi tão incrível que depois eu tava vendo em alguns episódios no TikTok que a Mercedes mandou uma caixa com espumantes para eles festejar, porque eles não tinham, tipo assim, a gente não vai ganhar, óbvio que a gente não vai ganhar, olha, né, todas as outras corridas, e a Mercedes mandou uma caixa para eles ali na hora festejarem essa vitória, pela equipe, que é uma equipe pequena, e por ele. E quando aquilo aconteceu, assim, eu tava vendo a alegria e tal, e só se falava nisso, nem se falava do primeiro lugar e tal, o que aconteceu, e só do Nico e tal. E eu fiquei muito com aquilo na minha cabeça, porque eu pensei assim, quantos de nós teriam parado, sei lá, na 100ª corrida? Quantos de nós não teriam lá na corrida de número 150 falado assim, isso não é pra mim? Isso não é. Eu tentei 150 vezes e eu não consegui um pódio. Porque, óbvio, quando você tá numa corrida, qual que é a meta? Só correr? Não, tem gastos envolvidos. É pódio. Quanto mais pódio, mais visibilidade, mais publicidade. É assim que o mundo funciona. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando assim, cara, e quando o momento dele chegou, chegou. E chegou com tanta graça. Chegou, porque eu penso assim, quando ele recebeu esse título, né, de o cara que tem mais corridas e nunca ter ganho um pódio, não é um título legal. É um título que contém um certo deboche. É um título que tem até um pouco de maldade. Ninguém quer ser a pessoa que fez 239 corridas e nunca conseguiu um pódio. Porque o cara vai dizer, ele fez muitas vezes e não conseguiu, o cara definitivamente é ruim. Então, quando eu penso que ele recebeu esse título, eu penso nele como uma pessoa que foi subestimada. Que foi deixado de lado, que não teve muita visibilidade, que foi debochado, que foi tirado sarro. Mas ele seguiu fazendo. Independente do que estava sendo falado dele. Independente dos apelidos que ele levava. Independente do que fulano, cicrano fosse falar. Corrida após corrida, ano após ano, comendo poeira, tomando ultrapassagem, sem troféu, sem pódio, até que um dia ele subiu no pódio. 239 corridas depois. E aí eu me pego pensando de como a gente tem esse imediatismo para absolutamente tudo na nossa vida. E eu sei, e aqui eu posso falar por experiência própria, assim, com muitas vezes acontecendo na minha vida, que as coisas que mais valeram a pena para mim levaram muito tempo. Não aconteceram do dia para a noite. E por favor, eu não quero que vocês entendam isso como uma motivação barata, mas às vezes a gente precisa ser lembrado disso. Às vezes tu tá numa luta ferrenha aí, às vezes você tá, tipo assim, tanto tempo tentando, tantos anos fazendo.
a mesma coisa e fazendo e ninguém olha e ninguém vê e o negócio não explode, o trem não acontece, e a aprovação não vem e a subida de cargo não vem, que a gente começa a acreditar que aquilo não é pra gente. A gente começa a acreditar que porque não aconteceu no tempo que a gente previa, imaginava, que aquilo não é pra gente. A gente começa a pensar assim, não, isso aqui é pra outra pessoa. Eu deveria desistir. E eu realmente acho que tem coisas que a gente tem que tentar exaurir todas as possibilidades e parar. Tem uma hora que a gente tem que desistir. Mas será que você exauriu todas as possibilidades? Será que você tentou de todos os jeitos possíveis? Será que a tua entrega foi realmente grande em todo momento que você fez? Será que você tentou todos os jeitos? Será que não tem um jeito melhor? Será que não tem um jeito diferente? Será que dessa vez não é hora de você tentar uma outra abordagem? Fazer de um outro jeito? Mas continuar fazendo? Eu sei que a hora que o desânimo bate, e falo em causa própria, é muito fácil a ideia da desistência. Só que as coisas boas, as coisas realmente relevantes na nossa vida levam tempo. É de longo prazo. Você pode perceber, eu sempre falei, dinheiro que entra fácil, vai fácil. E isso não é uma romantização do difícil, detesto romantização do difícil. Mas parece que quando a gente não tem, quando a coisa vem muito assim, tentei, apliquei, deu certo, é como se a gente lá no fundo pensasse assim, eu acho que eu consegui isso aqui fácil, eu posso conseguir outra coisa. Então o teu olho já não brilha por aquilo, você já olha para outra coisa, você já perde o ânimo daquilo. Mas, meu amor, quando o trem é suado, quando tu vai lá e tem um tempo, e principalmente a pessoa que você se torna neste processo da conquista, é o que mais vale a pena. E aí a hora que chega, você tem certeza que tudo que você fez valeu a pena, que todo tempo de espera valeu a pena. Eu sempre falo, tem conquistas que aconteceram na minha vida que se tivessem acontecido mais cedo, elas se tornariam uma maldição na minha vida. Veja, se essa possibilidade de falar para diversas pessoas, se essa possibilidade de ter alguns bons seguidores, que são pessoas que estão me ouvindo, tivesse acontecido na minha vida, nos meus 20 e poucos anos, a chance de eu ter falado merda e de ter sofrido consequências gravíssimas seria muito grande. Porque meu nível de maturidade era muito grande. E a gente, aos 20 anos, a gente tem uma arrogância, que a gente acha que só a nossa opinião importa, que só a gente que tá certo. A gente é arrogante com 20 e poucos anos. A gente defende a nossa opinião achando que todo mundo precisa escutar a nossa opinião. A gente é arrogante. Então, às vezes eu penso que se essa oportunidade tivesse chegado mais cedo, eu não teria feito bom proveito como eu faço hoje. Talvez eu teria focado em mim e não como é hoje, para ajudar outras pessoas. A pensar em você que está me ouvindo e não em mim. Porque hoje eu descobri, ele é para vocês. Eu pego ali o que está acontecendo, uma informação aqui, um trem ali, e falo, putz, isso aqui vai pro... Porque é para vocês. Óbvio que eu cresço com isso. Eu ganho... Quando vocês me falam alguma coisa, ver o outro ganhar é muito bom, ver o outro crescer é muito bom. Mas não se esqueçam, eu sei que você pode estar cansado pra caramba agora, mas descansa um pouco. Não desiste não. Eu não sei pra quem que eu tinha que falar isso. Eu sempre deixo aberto o podcast, mas quando eu vi o Nico no pódio, eu falei, cara, eu preciso falar isso no podcast. Porque às vezes eu sei que quem tá me ouvindo aqui tá cansado pra caramba. Eu sei que às vezes quem tá me ouvindo aqui tá querendo muito desistir. Porque faz tempo que tá tentando e já tá começando a acreditar que não é pra você, mas é. Só que você precisa estar pronto pra isso. Você precisa se tornar outra pessoa no processo. Você precisa amadurecer. Você precisa até para conquistar as coisas boas, a gente precisa estar pronto. Senão o que é bênção se torna maldição. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.